Eu finalmente disse à minha irmã que ninguém se importa se ela é um bebê arco-íris. Minha irmã tem 27 anos e é uma bebê arco-íris, o que significa que meus pais tiveram vários abortos espontâneos antes de tê-la. E ela conta isso para todo mundo e é muito irritante. Ela se envolveu com a tendência à esposa tradicional mãe natural em 2020, quando a pandemia começou, e tornou-se muito pró-vida, sempre com o argumento de que, como uma bebê arco-íris, eu quero que todos os bebês vivam porque perdi vários irmãos mais velhos e os lamento todos os dias e eu mesma poderia ter morrido. Coisas desse tipo. Sempre que ela está em um evento familiar, ela sempre encontra uma maneira de mencionar isso. A temida discussão política aconteceu e ela despejou pontos de vista de direita pró-vida e apoiou tudo isso falando sobre como é uma bebê arco-íris, e eu estava cansado disso. Eu disse a ela, ninguém se importa se você é uma bebê arco-íris, você tem 27 anos e precisa esquecer isso. Escolha um novo argumento porque ninguém está nem aí. Você não é um pequeno milagre fofo, você é uma adulta. Ela saiu correndo com o marido dela e a conversa passou para outro assunto longe da política. Estou tão feliz por ter tomado coragem e dito isso a ela. Não nos damos bem há anos, então eu não me importo se ela nunca mais quiser falar comigo por causa do que eu disse. Estive rindo nos últimos 3 dias. Assim que minha irmã saiu correndo, aparentemente ela ligou para nossa mãe para me denunciar. Ela tem evitado eventos familiares onde minha irmã estará há um tempo, porque ela sempre traz à tona questões políticas e suas razões para ser pró-vida. Aqui está a versão dramatizada da conversa delas. Irmã, mãe. Ela me disse que ninguém se importa por eu ser uma bebê arco-íris. Mãe, ninguém se importa mesmo, você é uma mulher adulta. Você nem começou a se importar até 2017, quando descobriu que é uma bebê arco-íris. E ela continua, é uma parte importante do que eu sou. E minha mãe diz, na verdade não é, ela está certa, ninguém se importa. Você nem tinha nascido quando tive meus abortos, se alguém além de mim e seu pai devesse se importar, deveria ser sua irmã, pois ela testemunhou tudo. Minha irmã disse, fui eu quem quase morreu, minha irmã estava bem. Ao que minha mãe respondeu, na verdade você era um bebê saudável. Agora pare de mencionar isso, você teve sorte de não ter tido nenhum aborto espontâneo até agora, não provoque o destino. Ela desligou e não tivemos mais notícias dela desde então, embora seja cedo para dizer se ela aparecerá durante a Páscoa. Minha mãe me ligou e rimos antes de ligar para o resto da família para que todos pudessem dar risada da absurda situação dela. Finalmente me vinguei do meu pai morto. Antes de começar, decidi fazer esse post anonimamente por motivos pessoais. Eu sei que sou um grande idiota por isso e não ligo muito para o que os outros pensam. Ainda estou meio bêbado da noite passada. Basicamente, meu pai desapareceu da minha vida quando eu tinha 9 anos. Ele havia acabado de ser promovido e estava prestes a ganhar um salário de 6 dígitos, mas, olhe só, ele conheceu alguém mais jovem e bonita do que minha mãe e se mandou. Ele usou sua nova riqueza para garantir que nunca pagasse pensão alimentícia ou pensão para nós, nos deixando desamparados enquanto levava sua nova mulher mais atraente e suas filhas para o Caribe e a Europa. Recentemente, ele foi diagnosticado com câncer. Enquanto estava em seu leito de morte, decidiu que o que realmente precisava fazer era me encontrar e me dar um pedido de desculpas que basicamente se resumia a bem: vocês ficaram ricos de qualquer maneira, então qual é o problema? Ignorando o fato de que minha mãe trabalhou até a morte e meus avós tiveram que sair da aposentadoria para nos manter fora das ruas, considerando que ele conseguiu transferir todas as dívidas que levaram à construção de sua fortuna para minha mãe. Eu o xinguei de todas as formas possíveis, disse que ele merecia a morte dolorosa que teria e fui embora. Após reclamar disso com o pai da minha esposa, ele me informou que definitivamente eu tinha um caso para processar a herança do querido pai depois que ele morresse em nome da minha mãe, por todo o dinheiro que ele não pagou de pensão alimentícia e pensão. E um dos amigos do pai da minha esposa, que estudou direito, tinha um ódio justiceiro por esse tipo de caso. Bem, após uma reunião com esse advogado, eu tinha muitos e-mails trocados entre meu pai e minha mãe, ela implorando por dinheiro, e ele zombando dela. Entramos com um processo assim que o papai bater as botas. E cara, o juiz nos deu tudo e mais um pouco,
o acordo total foi maior do que o valor total da herança do papai. Na última sexta-feira, consegui a última parte dos seus bens. Leva um tempão para fazer uma investigação completa de bens. A casa dele. A grande e linda casa de frente para a praia que ele comprou para sua segunda esposa depois que ela engravidou do primeiro filho deles. Ela insistiu em entregar as chaves pessoalmente por algum motivo, na casa. Então eu fiquei lá com um par de policiais, por insistência da minha esposa, e assisti a essa destruidora de lares e seus 3 filhos entregarem as chaves. Então tive que ouvi-la me dar uma lição de moral sobre o quanto sou terrível. Não discordo desse ponto, por roubar a herança de seus filhos e roubar de um homem trabalhador que morreu. Eu fiquei ali com um sorriso cínico, e apenas disse a ela: senhora, sou apenas um homem ruim dando troco em um homem ainda pior. Peguei as chaves e mandei eles saírem da minha propriedade. A única coisa ruim de tudo isso é que meu avô ficou extremamente infeliz com minha cruzada, dizendo que, por causa do que aconteceu, conheci e me casei com o amor da minha vida. Foi para uma ótima faculdade de graça e ele encontrou uma nova carreira que ama. Como todos esqueceram que minha mãe não podia tirar folga para ir ao médico e morreu porque tinha que trabalhar todos os dias, está além da minha compreensão. Mas eu não me importo, eu odiava o que meu pai fez conosco. Ele e aquela garimpeira com quem ele se casou merecem pelo menos um pouco do medo e da dor que eu vivi quando era criança. Observação: todos os filhos envolvidos têm de 20 a 25 anos com formação universitária, então nenhuma criança desamparada foi criada durante essa história. Observação 2: além disso, os filhos dessa destruidora de lares têm ativos substanciais à disposição. A herança do meu pai seria apenas mais uma viagem de 6 dígitos para eles. Meu primo dormiu com uma menor e a convenceu a dizer que fui eu. Eu e meu primo, ambos homens de 22 anos, costumávamos ser próximos quando éramos mais jovens, mas depois do ensino médio nos separamos porque ele frequentava um grupo diferente do meu. Aos 18 anos meu primo foi expulso da escola e começou a usar drogas e dormir com garotas aleatórias. Eu, por outro lado, fui para a faculdade, só falta um ano para completar. 2 meses atrás uma garota me mandou uma mensagem e começamos a conversar. Eu não sabia quem ela era porque ela não tinha foto de perfil, mas ela disse que me conhecia, mas não quis revelar sua identidade, então eu fui com a situação. Nossa conversa foi normal, nada mais do que amigável, apenas falando sobre coisas aleatórias. Estava tudo bem e eu sentia que tinha encontrado uma amiga nessa garota, até que, um dia minha família foi viajar para um lugar que eu não gosto, então eu escolhi ficar em casa. Meu primo veio na minha casa e começou a gritar comigo, e ele me deu um soco e me disse para ficar longe de sua namorada. Perguntei do que diabos ele estava falando e ele me mostrou a conta dela, era a garota com quem eu estava conversando. Ele me mandou bloqueá-la e me ameaçou, dizendo que se eu não o fizesse, faria coisas piores da próxima vez que me visse. Acabei bloqueando ela. Mas, 2 semanas após o incidente com meu primo, ela me mandou uma mensagem de uma nova conta, se desculpando em nome dele. Perguntei quem ela era e ela disse que se chamava Sara, e que era filha da vizinha. Eu a bloqueei imediatamente nessa nova conta, porque sabia que a garota da casa ao lado tinha acabado de fazer 16 anos. Levei alguns minutos para perceber que meu primo estava namorando minha vizinha menor de idade, mas, quando percebi, fiquei em dúvida se deveria contar ao pai dela ou não. Sabia que era uma ideia estúpida, meu primo era um cara perigoso, o que me levou a ficar calado sobre tudo. Depois de deixar tudo isso para trás, isso voltaria para me assombrar 2 semanas depois. Eu estava saindo com amigos quando um carro parou na nossa frente, notei que era a garota de 16 anos da casa ao lado e seu pai. Saíram do carro com mais 2 homens esperando dentro dele. O pai dela me disse para entrar no carro e disse que se eu não fizesse por escolha, ele me forçaria, o que acabou com qualquer hesitação que eu tivesse antes. Entrei no carro e fomos para bem longe de casa e acabamos em um lugar deserto. Quando chegamos lá, o pai dela foi direto ao ponto e me perguntou se eu estava dormindo com a filha dele. Neguei imediatamente e tentei explicar a verdade para ele, que a única coisa que tinha acontecido entre nós foi o tempo que trocamos mensagens no Facebook, mas ele não me deixava falar. Começaram a me bater até eu desmaiar e quando eu finalmente acordei, estava no hospital com alguns ossos quebrados.
Meu irmão me contou que nosso vizinho está me acusando de ter um relacionamento íntimo com uma menor. Estou preocupado que este possa ser meu último dia antes de eu ser preso. Edit. Deixe-me começar agradecendo a todos vocês por todos os seus conselhos. Não consegui responder a todos porque estava ocupado com o meu caso, e para as pessoas que agiam como Sherlock e diziam que era falso, não me importa se vocês acreditaram em mim ou não. Eu escrevi o post para obter conselhos, e obtive. Então, falei com minha família e os tranquilizei de que não fiz o que fui acusado, e meus irmãos mais velhos contrataram um advogado para mim. Mostrei ao advogado todas as mensagens entre mim e a garota. Estranhamente, nada foi apagado. Minha suposição é que o pai dela pegou o celular dela antes que ela pudesse deletar qualquer coisa. Ele retirou as acusações antes que chegassem ao tribunal. Mais tarde, naquele dia, recebi uma mensagem do meu primo, que me ameaçou. Ele me disse para assumir a culpa, ou ele acabaria comigo. Mostrei isso ao meu advogado, que entrou em contato com a polícia. Meu primo foi preso. Enviei a mensagem para o pai da garota e disse a ele para verificar as mensagens entre mim e ela. No dia seguinte, o pai dela me pediu desculpas e disse que pagaria pelo meu advogado e me compensaria por todos os danos que ele havia causado. Ele disse que foi tão difícil tirar o nome do namorado da boca dela que, quando ela mencionou meu nome, ele estava tão irritado que não pensou em verificar as mensagens. Quanto ao meu primo, ele agora está enfrentando acusações de ter relações sexuais com um menor e de me ameaçar. Alguém me ligou e disse que meu primo foi expulso da gangue porque eles não queriam nada com ele depois que ele violou o código de não dormir com menores. Vou atualizá-lo quando a decisão do juiz for anunciada. E você? O que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Até a próxima!